Olá! Olá, sejam bem-vindos. Hoje é quinta-feira, sim, verdade. Hoje é dia do livro, hoje é dia 23 de abril e hoje vamos receber, por isso, este grande senhor que aqui está. Deixem-me pôr só um bocadinho, é mais para aqui que é para verem como deve ser o nome. Walter Hugo Mãe. Queria muito falar convosco de livros, obviamente. Olá, o Nuno Manela, a Suzy, a Alexandra, a Mónica. Hoje quero muito falar convosco. Olá, Rui Miguel Morgado. Quero muito falar convosco sobre livros. Adorava. Olá, Gonçalo. Tudo bem? Aliás, eu estou rodeada de livros aqui. Aliás, hoje, para variar, não estou sentada na cadeira, estou sentada no chão, rodeada dos muitos livros que adoro. Adoro este autor. Gosto muito do Hugo, obviamente. Olá, Ana. Beijinhos desde Geneve. Alex. Geneve sempre presente. Olá, a Carla. E o Guilhermo Quirrada. Olá. Walter Hugo. Olá. É só pedires para participar e estás connosco. E a verdade é que eu estou sentada nos... A sério, isto aqui por baixo é só livros. Eu adoro biografias de músicos. Li esta do Morrissey, que é incrível, incrível. Bom, vamos lá. Vamos receber o Walter. Ah, cá estás tu. Olá, Vieira. E a Zara e a Liliana. Aguardamos em qualquer momento. Aparece o Walter. Olá, Olá, boa boa noite. noite. Estás boa, Ana? Tudo bem? Espera aí que eu não estou a ouvir-te bem. Estou a ouvir-te muito baixinho, mas pode Espera aí, ser, espera aí, pode ser culpa minha. Pode muito bem ser culpa minha, deixa ver. vê lá. Cá estás, perfeito. A culpa Sim? era minha. Era o meu Pronto. telefone que estava sem som. Está tudo bem. Está tudo bem. Boa noite. Obrigado pelo convite para conversar contigo. Tenho muito gosto. Olha, também tenho muito em que estejas aqui, ainda por cima. Espera aí, olha, repara, Pedro, o meu filho está a ver televisão aqui ao lado, não está a ler um livro. Devia. Deixa um bocadinho o volume da televisão, se faz favor. Muito obrigada. Olha, tiveste um dia muito, muito ocupado, não tiveste? Algumas coisas, sim. Acabei por... Sabes que neste dia há sempre algumas solicitações e os escritores... E eu acho que nos compete fazer algum esforço para que as pessoas de verdade se lembrem dos livros e até ganhem uma certa... Sabes, eu sinto um bocado que algumas pessoas perdem a coragem de abordar os livros, deixam de exercer a leitura e depois ficam como que tímidas, não é? Olham para um livro e acham que aquilo que já não é um bicho com o qual saibam lidar, parece que não lhes diz respeito, ficam um bocado fora do clube. E eu acho que também compete um bocadinho a todas as pessoas do mundo dos livros, compete um bocadinho desmistificar e fazer com que as pessoas se sintam convidadas e não é... Enfim, todos nós vamos gostar mais ou menos dos livros, vamos gostar mais de um livro ou menos do outro, vamos abandonar livros se nos apetecer e por isso a relação com o Isto é um livro tem que ser... desgosto, é um desgosto. Abandonar livros é um desgosto. É como Não, na abandonar verdade, pessoas. não. Olha, a minha mãe diz uma coisa, já agora quero dizer que o Brasil, e era uma coisa que eu já esperava contigo, o Brasil está aqui em peso. Boa noite, Brasil. Boa Pessoal do noite. Recife, que te quer lá, quero-te no Recife. Tu tens muito sucesso no Brasil. Já sei Sim, que sim. Bom, é a minha verdade. mãe diz uma coisa que é, só se deve abandonar um livro depois das 100 páginas. Devemos pelo menos fazer o esforço das 100 páginas. O que é que tu achas disso? Acho que a Achas que a tua mãe minha deve ser, mãe... acho que a tua mãe deve ser muito, muito, muito boa pessoa. Tenho um coração, tenho um coração também do mundo, porque eu queria muito ter a coragem para abandonar só depois das 100 páginas, mas não consigo. Também é verdade que vivo soterrado em livros, não é? Por onde eu vá, por onde o que eu mexa, vira livro, as pessoas oferecem-me, eu compro muitos, é compulsivo, e por isso eu sei perfeitamente que várias encarnações não chegariam para ler o essencial. Quanto mais tantos erros que cometemos e tantos livros de que gostamos e que depois deixamos de gostar, e por isso eu abandono livros, eu diria que à centésima linha, A à centésima, sério? à centésima Pá, frase. sério, Valda, não estás a perceber a invasão de gente do Brasil que está aqui e a verdade é que lá são menos, depende da parte do Brasil. São Não, menos eu acho que 4 horas, sim, são menos menos 4 quatro horas, horas. ok. Olha, há pessoas que dizem que não conseguem abandonar livros, jamais o fazem. Mas pronto, tu és escritor, tu abandonas, mas também produzes. Eu acho que Sim, pronto. eu abandono os livros que escrevo às vezes começo a escrever livros e abandono, às vezes abandono algumas linhas e outras vezes às 100 páginas, é verdade.
chego a Sim. escrever 100 páginas e deito fora, porque não é mais aquilo que eu quero dizer, não é mais, ou há qualquer coisa no tom que se perdeu e eu prefiro recomeçar, mas o que eu acho é que a relação com o livro tem de ser muito livre, não é? Tem de ser uma relação muito pessoal e muito livre Sim. para que a pessoa não se sinta, a pessoa não está culpada de rigorosamente nada. A única coisa lastimável é que de facto existe gente que não leia ou que não gosta de Isso ler. é. Olha, há pessoas a Isso eu acho perguntarem pelo teu lastimável. gato. Onde está o gato? Eu pensei que era o É um meu, que está cão, é um aqui. cão, é um O cão. meu veio cá ver-te. Ah, tu tens um cão. Então vá. Tenho um cão, um Olá. Crisóstomo. Vá. O Brasil te ama. Onde é que Crisóstomo está o teu cão? Onde é que está? eu estou na casa da minha mãe e Ah, o Crisóstomo, quando eu faço algum tipo de ligação, o Crisóstomo fica com elas, por isso estarão no quarto da minha mãe, estará com ela. ok. Crisóstomo chama-se o teu cão? Crisóstomo é o nome mais bonito do mundo, por Ah, isso. pá, com certeza. Com certeza que sim. Olha, como é que tens passado? Como é que tens passado esta altura? Bem? Não. Olha, Bem, não. Eu acho que sim, ninguém está a passar bem. não, Mas... eu acho que, enfim, eu sou tremendo privilegiado. Eu posso estar em casa, no sentido em que a minha angústia, o meu trabalho é em casa, por isso Pois, esta quietude não é nada de estranha para o meu para ti, não é? cotidiano. Claro que me faz muita falta, assim, talvez possa dizer que aquilo que me faz mais falta passa pelos amigos, pelas saídas ao café. Eu há bocado estava a pensar que eu sinto falta até dos meus piores amigos, assim, daqueles que eu gosto menos, até esses já serviriam para me alegrar o dia, porque de facto as conversas com as pessoas, o poder estar umas horas a comentar acerca de tudo e mais alguma coisa, de uma forma puramente inconsequente, mas esse comentário próximo com as pessoas faz-me muita falta. Mas Pois, pois. de resto, acho que sim, eu vejo-me como privilegiado. Eu penso sempre, eu não sei se é por ser escritor, mas eu coloco-me muito rapidamente no lugar dos outros e creio que quem estiver a padecer, quem estiver a sofrer ou quem tiver perdido alguém, essas são as pessoas para quem isto está a ser difícil, não é? Claro, claro, E claro que então, sim. para mim que estou aqui confinado a escrever, a ler, a ver alguns filmes, enfim, ainda por cima pôs-se uma primavera, a melhor primavera de que eu me lembro, não é? Não se pode andar na rua, mas o sol é de uma generosidade, a luz de uma generosidade. Então, acho que sim, eu tenho estado bem. Acho que ainda não estou a falar com as paredes e por isso estou muito longe de que as paredes me respondam. Sim, isso é incrível. Pelo menos para já ouvem-te. Inframaus PH pergunta: ainda és imprudentemente poético? Pergunta. Claro que sim. Ainda acredito nessas divindades que são os poetas e por isso ainda faço a minha vida sobretudo por intuição. Sabes? É uma coisa, eu acho que é uma forma de inteligência não nos deixarmos aprisionar demasiado pela razão e intuirmos as coisas, intuirmos o caminho, haver um pressentimento feito de desejo, vontade, sonho, mas também de algum susto ou de algum medo para Hum, sermos prudentes, para sabermos quando as coisas deixam de fazer sentido. E isso é assim eu acho que é um apuramento de uma sensibilidade qualquer. E eu sou muito por aí, assim, mais do que imediatamente racionalizar as coisas, eu tento pressenti-las, mas não de uma maneira mística, não tenho cristais, nem pedras, nem amuletos, não não é é nesse nada disso. sentido, não é nada disso, é mesmo num sentido assim quase da utilização da inteligência para pressentir as coisas, para prever um pouco, achar Sim. assim, olha, talvez fosse melhor eu não fazer isto, ou talvez seja a altura de eu arriscar tudo nisto ou naquilo. Olha, pergunta-te aqui: há pessoas que dizem que és um príncipe até a falar. Espetacular, hein? Cá está, há Olha, pessoas que te querem muito no Brasil. Quando é que vais a as Salvador? pessoas são muito O que é que se simpáticas passa? O que é que comigo. se passa no Brasil? Aliás, boa noite a todos. Eu fico muito feliz de termos gente de um sítio tão longe, não é? Através da net. É incrível. Mas o que é que se passa contigo e o Brasil? Conta-nos lá essa história de romance que tu tens com esse país. Eu já disse várias vezes que eu acho que qualquer pessoa no Brasil é sexy.
não é? Por isso é normal que quem frequente o Brasil vire bonito, seja vir príncipe de alguma forma e seja desejado. Sim. Mas eu cresci muito impressionado com o Brasil, com a cultura brasileira, e isso foi, assim, foi uma coisa, uma natureza minha, uma espécie de outra nacionalidade, uma nacionalidade meio platónica que ficava aparecendo em todos os meus desejos, em todos os meus gostos. E, e pronto, e mais velho, quando eu tive dinheiro para comprar uma viagem de avião, quando eu pude Foste para o fazer, Brasil. eu fui ao Brasil, foi a Pronto. primeira, Bem, a aqui primeira viagem. incrível. Diz a Nanda, ah, meu Deus, Brasil te ama. Isto é mesmo um romance muito tórrido. Eu já fui ao É, Brasil. Juliano pergunta se eu fui ao Brasil. Já fui, já estive. E até já conheci, foste? olha, São Paulo, conheci Santa Catarina, conheci Rio de Janeiro também. Tive essa oportunidade e é incrível. Há aqui uma pergunta importante que eu por acaso também queria muito fazer-te. Muito bem pensado. Deixa-me procurar aqui porque eu queria... Ah, José Carvalho. Pergunta, como é que lidaste com a polémica, com a leitura dos teus livros nas escolas? Sim, enfim, foi uma surpresa. Mais ainda, sabes, aquele livro que foi acusado de ser Sim, sim. perverso ou pervertido ou não sei do que é na verdade a história de uma criança que quer ser santo. É um menino cujo seu sonho maior é viver a santidade. E nesse percurso de santidade ele enfrenta determinados desafios. Um dos desafios é ser insultado, ser humilhado, escutando coisas torpes, coisas horrendas. E por isso, se retirares do contexto aquelas coisas horrendas, elas são exatamente isso, são horrendas. Mas é absolutamente, enfim, é um bocadinho frustrante que, retirando do contexto, se possa falar de um livro como sendo leviano, quando o livro, inclusive, é o meu livro mais bem comportado, se quiseres, é o meu livro mais bem Tu tens comportado. um livro favorito teu. Aliás, tu tens uma estante com os teus livros, suponho que tenhas todos os teus livros. Tenho os meus livros. Às vezes falham-me edições, e não é porque eu vou dando e tudo, e depois vou pedindo aos editores, ou compro em alfarrabistas, ou quando encontro em algum, ou no OLX, às vezes. Isso não é estranho, como tipo ires a uma loja, um alfarrabista, uma loja peculiar, diferente, mas ires tu próprio comprar livros teus. Eu tento fazê-lo em lugares ou em momentos em que acho que a pessoa que está na caixa não sabe quem eu sou e por isso compro assim como se fosse uma pessoa qualquer, ou então peço a alguma pessoa amiga ou às minhas irmãs, ou assim, olha, compra-me este livro, ou paga tu este livro, que eu depois dou-te o dinheiro, de maneira a que não pareça que sou eu que faço o sucesso dos meus próprios livros, mas às vezes preciso, às vezes estou em algum lugar e quero muito presentear alguém, assim, deixar um souvenir ou assim. Acontece muito isso, às vezes até crianças, pessoas mais novas que ouviram falar de mim na escola, a professora leu um texto meu. E é muito comum, por exemplo, dizerem: olha, não tenho dinheiro para comprar um livro, nunca comprei, não tenho nenhum livro. E eu, se tiver livros perto de mim, às vezes eu ofereço, se estiver no carro, por exemplo, que é muito raro. Ah, tu costumas ter coisas tuas? Às vezes, por exemplo, quando sai um livro novo, eu recebo uma quantidade de livros e Pois. normalmente deixo-os na mala do carro. E durante aquelas semanas seguintes é um bocadinho é esse acaso. Se alguém Ok. se cruzar comigo, é uma coisa que me dá gosto. Eu gosto de surpreender as pessoas com esse Sim. gesto. Olha, tens aqui uma surpresa, porque temos uma pessoa que é a Lita, não sei se te lembras, mas diz que estuda contigo na faculdade. E Alita, diz sim, sim. que és uma pessoa maravilhosa, diz a Lita. Ela também. Lembras, lembras-te da Lita ou não? Lembro perfeitamente, perfeitamente. Era, inclusive, assim, do nosso grupo mais próximo. Eu, na faculdade, dava-me bem um bocadinho com todos, sabes? Era, assim, Ok. aquele mocinho que dava-me bem com os punks, com os dois ou três mais outsiders, mas depois dava-me bem com os betos, dava-me bem com os ricos, com os pobres, dava-me bem com as meninas mais recatadas e os meninos mais recatados, mas depois dava-me bem com os festivos, de maneira que acabo por... tenho uma certa... Enfim, a saudade é uma coisa complexa porque eu gosto de mim hoje.
não tenho nada Não tens aquela saudades dessa nostalgia. altura. Sim, sim. Tenho assim, eu gostaria de rever as pessoas e gostaria, sobretudo, eu nunca entendo que enquanto alguém, que eu tenha mudado o suficiente para ser outra pessoa que não o mesmo amigo de sempre. E às Ok. vezes o que me frustra é que as pessoas se afastem e quando se aproximam, ou então até evitem se aproximar por pensarem que nós somos outras pessoas. E E também é porque isso que me frustra. ficaste muito conhecido. Eu acho que isso às vezes pode intimidar um bocado. Porque o Walter da universidade é agora o Walter Ugumem, tipo um super escritor, e eu acho Sim, que e às vezes isso sabes, pode intimidar. o que eu acho que, quer dizer, isto sou eu assim Hum. a matutar, mas o que eu acho que intimida as pessoas é muitas vezes não lerem, por exemplo, os livros ou não lerem os meus livros e depois acharem que Te talvez vais não seja zangar. educado. Não, que não Sim. seja educado, vou cumprimentá-lo, mas eu nem sequer li nada dele, não sei o quê. E de facto eu nunca cobraria a ninguém que lesse os meus livros. Aliás, Assim, é uma pergunta que tu não fazes, suponho. nunca Tipo, já faria. leste os meus livros? Exato, nunca faria. Por Nunca exemplo, farias. os meus amigos do cotidiano, aqueles que eu vejo antes de haver esta pandemia, os que eu via todas as noites no café de sempre, o café onde eu vou há 23, 24 anos. Claro que sim, leem os livros, uns leem mais, outros leem menos, ou uns são mais leitores do que outros, mas eu nunca pergunto, olha, leste, gostaste, o que é que tu achas, o que é que tu achas? Não, não é uma questão, eu não estou ali eles não são meus amigos para que sejam meus leitores, não é? Sim, sim. Nem são Mas meus amigos olha, por serem por leitores. exemplo, a Denise, que está aqui connosco, diz que leu todos os teus livros. Temos aqui perguntas e Obrigado, Denise. vamos a ver se consegues responder, senão depois ficam perguntas por responder. Assim, tipo, podes dizer-nos já, há várias pessoas que perguntaram, pelo menos dois autores que tu recomendes para ler. Há tantos autores, olha, eu estou a ler Deixa este eu ver. pensador, John John Berger. Berger, peraí, como é que se chama? Este é o Confabulações. Confabulações. Este é Confabulações. brevíssimo. Este até nem diria que é um dos mais interessantes, mas tudo o que ele escreve é acima de. É Ok. muito para lá da média. É muito bom. É um excelente pensador, por exemplo. Este é um dos que eu gosto de ler. Faltava-me ler este livrinho e agora estou a lê-lo. Mas, por exemplo, recebi aqui há uns tempos o novo romance da Isabel Rio O Novo. Isabel Rio Novo. Pronto, a Isabel Rio Peraí, que Novo. está ao contrário, deixa-me ver o nome. Pois está. Rua de Paris Rua em de dia Paris em de dia de chuva. chuva. Rua de Ok, Paris em ok, dia de ok. chuva. Isto é uma edição da Don Quixote. Ok. A Isabel ficou notada no ano passado depois de escrever a biografia da Agostina Bessa Luís, que foi belíssimamente bem recebida. E a Isabel é uma autora elegante. Então isto é um retrato de época em que ela fala de um mecenas de arte e então ela faz assim um jogo com os grandes mestres da pintura mundial que viviam em Paris. Então ela continua de facto com um estilo elegante. Eu destaco este livro, enfim, ele está por aqui porque eu também já estou praticamente a acabar, porque ele saiu nesta crise pandémica e a Isabel de alguma forma está a ser. Enfim, eu acho que este livro está a ser prejudicado pelo facto das livrarias estarem fechadas. Pois. E Algumas estão então, abertas, sabes? Por exemplo, eu vivo na Parede, na zona de Cascais, Grande Lisboa. O pessoal do Brasil aí eventualmente não sabe onde fica, mas fica nos arredores da Grande Lisboa e há uma livraria aberta. E a olha, senhora está lá estoicamente à espera de. Há um limite, obviamente, 2 pessoas de cada vez, mas lá uhum. está a senhora à espera de compradores de livros. Ainda bem, ainda bem. Sim, que era É preciso está haver na livros. antiga Europa América, que foi à falência. Fiquei hoje a Sei, saber que a sei. Europa América tinha ido à falência e fiquei É com pena. verdade, é verdade. Sim, Eu comprei muitos livros na Europa América. A Europa América tinha um sistema de envio havia um catálogo impresso em sim. papel, não é? Muito prévio à internet. Isto estamos a falar de 86, 87. E uma amiga minha conseguia receber esse catálogo e nós escolhíamos, assim, com as moedas do bolso, ia ver o que é que conseguia comprar e comprava aqueles livros de bolso, de facto, os Olha, livros mais baratos. e havia os clássicos resumos da Europa América, que agora vão ficar uma raridade, porque como a editora foi à falência, devem só ficar aqueles números que ainda sobram nas livrarias. Portanto, Pois é, pois é. aquilo vai Como é ficar que uma as pessoas vão raridade. estudar? Como é que vão tirar Não boas sei como é notas? que vão fazer realmente. A Norminha DV pergunta qual café. Porque tu estavas a dizer que vais a um café há muito tempo e as pessoas querem Sim. saber onde te podem encontrar.
Qual é o café? Agora está fechado, como é bom de ver, mas é o Café Pátio, em Vila do Conde. Pátio? Pátio, Pátio. Pátio Ok, ok, Café. ok. É. Olha, o Juliano Souza. O Juliano anda aqui muito. Olá, Juliano, mais uma vez. Pergunta qual é a tua referência na literatura. Já falaste de livros que estás a ler. Se a tua Uhum. grande referência, quem é? Eu diria duas referências. Uma que me surgiu ainda era eu menino, assim, com os meus 15 anos, e outra que eu só enfrentei mais adulto um bocado. O Kafka, que eu descobri aos 15, 16 anos, eu li tudo o que havia traduzido em português e tudo o que eu consegui deitar mão em português, e que é um dos autores, de facto, que mais me fascinam. E depois, mais tarde, o Marcel Proust. Eu demorei algum tempo a ter coragem para o Em Busca do Tempo Perdido, e até tenho aconselhado algumas pessoas neste tempo de confinamento a ganharem essa coragem, porque é claro que é uma extensão, é preciso disponibilidade, até sobretudo mental, para que nos ocupemos de uma coisa tão interminável, mas há uma mestria, uma inteligência e uma beleza de raciocínio, de limpidez, é uma inteligência tão exuberante que, de facto, eu creio que é dos textos, não é, mais inesquecíveis e mudadores. Uhum. Olha, a Fabiola, falaste de cafés fechados, diz que tem saudades. Por acaso, eu adorava saber o que é que vocês aí que estão a comentar, enfim, sentem nostalgia. A Fabiola diz que tem saudades de uma bica e de um pastel de nata. O que é que tu tens saudades, Walter? Não poder sair de casa? Olha, De estar com pessoas, disseste há pouco. sim, Sobretudo de estar com pessoas, sim. sim, nessas Mas, coisas assim mais simples, assim mais sim. convencionais, assim menos. Eu confinei-me em casa daqui da minha mãe para cuidar dela, para acompanhá-la e por isso para tentar por todos os meios levantar uma barreira em torno deste espaço. E a minha tentativa é não precisar de ir à rua, por isso ir o Há quanto menos tempo é que não possível. vais à rua? Eu tenho de ir passar o Crisóstomo, mas Pois eu é, vou tu tens passear o cão, é Crisóstomo, verdade. Sim. vou passear o Crisóstomo de uma forma profundamente austera, ou seja, não aproximo de rigorosamente ninguém, atravesso os passeios quando vem alguém ao meu encontro, vou sempre com um boné assim um bocadinho escondido, embora toda a gente, enfim, aqui no bairro, na vizinhança, toda a gente sabe quem eu sou, ninguém quer saber também quem eu sou, por isso também não me ligo a nenhuma. O que me dá essa liberdade. Por isso eu vou de uma forma quase monástica. Sinto-me assim um monge em certa clausura. Sim, O que sim. significa que eu comprei para casa o que achei que deveria comprar e a minha decisão foi não trazer propriamente porcarias. Por isso, trouxe coisas saudáveis, porque imaginei, A vamos estar aqui sério? quietos. Pensei, vamos estar aqui quietos, eu e a minha mãe. Se a gente se alambuza com porcarias, vamos virar bolas. Qualquer dia redobramos os problemas de saúde porque não apanhamos o vírus, apanhamos outra coisa qualquer. E por isso só tenho água, por exemplo, trouxe umas tostas integrais, só tenho assim umas coisas. De maneira que quando penso assim em regressar à normalidade, passando a publicidade, apetece-me comer um hambúrguer, uma francesinha e beber 7 Coca-Colas. Que é, Pessoal que que é, está aqui, se quiser mandar para a casa do Walter, não sei se ele vai comer, mas pode fazê-lo. Olha, não houve aquela jornalista, como é que ela se chama, que disse que tinha vontade de um hambúrguer e mandaram para ela. Não te lembras quem era? Era a Alberta Marques sim, Fernandes, e ela fez isso. Alberta, Olha, é verdade. diz, tenho saudades, tem um comentário que diz tenho saudades da bica ao balcão, porque faz confusão esta coisa da mesa na porta, não podemos entrar e tal. É verdade. E a Sofia diz que tem saudades de beber café de manhã, sempre acompanhada de um livro, cá temos uma leitora, depois de ir levar a pé o meu filho mais novo à escola, que isso é outra coisa que nos falta a nós pais, que é levar os filhos à escola. Olha, que fazer? Isto é a pergunta que todos os pais queremos saber. Como convencer um filho a ler? Olha, o meu filho Pedro tem 10 anos e vai ouvir-te com muita atenção, Walter. Olha, eu acho que a primeira coisa é, de facto, ter livros em casa. Ok. Não vamos conseguir levar as crianças a ler
se não tivermos livros em casa. E depois ajuda muito se os pais tiverem hábitos de leitura e tiverem o hábito de comentar os livros de uma forma benigna, boa, e não transmitindo uma imagem de que estão a sofrer muito porque têm de ler alguma coisa. E por isso, se essa energia passa para as crianças, é praticamente impossível. Só por um enorme acaso da inscrição da identidade de cada um é que a criança vai começar a ler. E eu diria que ter livros em casa significa o quê? Ir tendo livros, ou seja, não é dizer assim, temos ali 7 livros, porque o que nós temos parado em casa tende a ser adquirir uma certa descrição e tende a ser desimportante. Por isso, é importante, se houver crianças, é importante renovar, ou seja, passar numa livraria e Ok. mesmo sem que a criança solicite, dizer assim, olha, isto é lindíssimo. Há edições deslumbrantes para os mais novos, edições ilustradas, Mas vocês têm enormes, muita. gigantes. Mas quem escreve tem muita concorrência agora. Há muita maquineta a concorrer com os E- livros. É uma Exatamente. chatice, não é? Mas também é Sim. verdade que há livros há livros muito bonitos, há ilustradores impressionantes, há títulos, capas, e por isso. E eu acho que há um momento, sabes? Eu acho que uma das coisas que eu vejo é que nós todos temos a necessidade de fazer com que, ou de nos abeirarmos de algumas coisas de uma forma mais ou menos íntima, e o livro permite isso. E tu não tens isso com, por exemplo, tudo o que usas, demasiados gadgets, não te permite a intimidade. Podes pensar, por exemplo, as redes expõem muita intimidade, mas não é com essa sensação que nós ficamos. Ficamos com a Sim. sensação de intimidade quando recebemos uma carta manuscrita, um papel, que o possamos dobrar e esconder E em uma algum carta, lugar, é verdade, não é? sim, sim, sim. Muito E, mais. Repara nisto, o Pedro Renato diz que tem um filho de 14 anos e que Uhum. está a ler O Filho de Mil Homens. Achas que 14 anos é uma boa idade para se ler esse livro? Sim, sim, acho que sim. Sabes, os mais jovens não precisam de ser nem mais estúpidos, nem menos preparados. A questão da idade primeiro não é linear. Não estamos todos, por eu ter 48 anos, não estou atempado com todas as pessoas que têm 48 anos. Por isso, a idade oscila consoante as experiências de cada Ok, pessoa e a ok. possibilidade de maturação. E depois acho que os mais novos, nós precisamos de voltar a acreditar neles, sabes? E muitas das vezes quando as pessoas lhes entregam coisas um bocadinho mais simplificadas, estão no fundo a dizer que não têm, que Não não, tem não acreditam. capacidade. Pois, Não pois. acreditam, não Ó acreditam o Walter, suficiente. há aqui várias pessoas a perguntarem. Olha, e já agora tinha aqui, eu decidi, eu tenho livros teus. E aliás, há um que me diz, porque é Fábrica de Espanhóis, porque eu sou de lá. Eu pensei, olha, este livro deve ter a ver com a minha terra. Mas, enfim. Sim. Mas dos livros que tenho aqui, pá, decidi que não faria sentido ter, porque tínhamos a ti aqui connosco no direto. No entanto, tenho um livro que tem a ver com um autor que tem a ver contigo, que é um dos meus favoritos de sempre, que é o Sim, Ensaio sobre a Cegueira, que é genial este livro do Saramago. pois E é. perguntam-te a ti qual era a tua relação com o Saramago. Porque tu tens um prefácio do Saramago, de facto. Sim, 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 e enfim, eu conheci-o no dia em que ganhei o Prémio Saramago e por isso nunca sim. tinha estado com ele. Tinha-o visto uma vez em Coimbra, à distância. É, é curioso porque eu tento lembrar-me, era no jardim da Associação Académica, naquele pátio interior onde havia concertos, às vezes havia uns eventos, e subitamente, isto bem antes do Prémio Nobel, e subitamente passou o Saramago e a Pilar, passaram acompanhados com uns senhores muito engravatados, assim, uma coisa toda com ar oficial de alguma coisa, e eu via à distância claro, eu tinha muita admiração porque quando eu começo a ler a sério, aos meus 15, 16, 17 anos, o Saramago e o Lobo Antunes eram os grandes heróis aparecendo, eram os dois nomes com as E críticas. rivais, não é? Ficou sempre esta coisa de que Sim, eram depois rivais. criou-se isso, eu acho Pois, que, não criou-se isso, sei, sim. eles dizem que foi a imprensa, Saramago disse muitas vezes que foi a imprensa que inventou isso, alguém se lembrou, enfim, depois acabou por ficar, eu acho que acabou por existir pessoalmente, de um e do outro, algum tipo de mágoa, o que é pena, porque eu gostei sempre dos dois, nunca.
na minha cabeça. Aliás, como tudo, tu vês bem, passa-se com a música ou com a pintura. Nós que ouvimos música gostamos das bandas que se odeiam umas às outras, das bandas Pois é. rivais que competem pelo mesmo público. E se somos o mesmo público é porque gostamos das duas Das bandas, ou duas. das três, ou Mas das sabes que diz nenhuma. aqui uma coisa curiosa: um Robert T. diz no Brasil, tu és conhecido, Walter, como uma porta de entrada para mais tarde se conseguir ler Saramago. É engraçado isso. Sim, há muita gente agora que, lendo os meus livros, depois acabam por perguntar com o que é que podem começar para ler Saramago. Sabes que há uma coisa trágica, no fundo, que acontece a todos os autores, que é a sua ausência, não é? A morte dos autores não lhes retira prestígio, muito pelo contrário, não é? O Saramago vira uma espécie de coisa monumental, de memória monumental, Uhum. mas retira-os do nosso tempo e ficamos um pouco, ou às vezes pode existir a impressão de que deixa de dizer respeito àquilo que está a acontecer, não é? E, por exemplo, esse livro que estavas a mostrar, o Ensaio sobre cegueira, é perfeito, inclusive, para se É, discutir a pandemia, não é é? verdade, é. Sim, Perfeito é para a atualidade. perfeito. É. E por isso Sim. é curioso como um autor morto, eventualmente, tem um dos livros mais indicados, e A Peste, do Albert Camus, por exemplo, dois autores mortos, um muito mais morto do que o outro, porque o Camus morreu há mais tempo, Pois. mas dois autores mortos são os que têm textos mais indicados para se entender o que está a acontecer hoje. Mas essa, mas essa ausência, de facto, tem essa tragédia de distanciar um pouco as pessoas, e as pessoas ficam mais próximas de quem possa ainda falar, de quem possa ainda fazer uma apresentação. E então, neste momento, há de facto muitos leitores meus que me pedem uma sugestão de leitura, não só de Saramago. Por exemplo, eu falo muito no Brasil, falo muito do Virgílio Ferreira, que é Sim. um autor que quase não chegou ao Brasil, e é um autor que E que eu nós, já agora adoro. ficam a saber, os brasileiros somos obrigados a ler na escola. Pelo menos éramos. Exatamente, Não sei se ainda exatamente. continua a ser leitura obrigatória da escola. Eu creio que sim, eu creio que ainda Sim. se lê, não sei em que ano, não sei, Pois. mas o Virgílio Ferreira é uma das minhas grandes paixões, né? Olha, tu tens que ir embora, já passa das 9h30. Só queria dizer duas perguntas, porque esta repete, e basta dizeres o nome. Há várias pessoas que perguntam qual é o teu autor brasileiro favorito, e sendo que há aqui tanta gente do Brasil, acho que merecem a resposta. Muitos, muitos. Diz um. A Adélia Prado, por exemplo, que Ok, eu ando a Adélia ver se Prado. consigo conhecer, o Ariano Suassuna, o Guimarães Rosa, o Machado de Assis, o Manuel de Barros, o Drummond, o Cabral Melo Neto, o Marcelino Freire, meu grande amigo, que é um autor maravilhoso, o Evandro Afonso Ferreira, o Bernardo Carvalho. Bem, já ficam aqui É com é uma um lote listagem. de autores Sabes, brasileiros. o Brasil tem uma coisa, eu digo muito isso, é que a maneira como eles utilizam a língua portuguesa é uma maneira própria que se distancia um pouco da nossa. O que significa que eu leio com muita maravilha o que escrevem os brasileiros, porque tudo propende para uma originalidade que não é nossa, não é? Tudo propende para uma exuberância que não foi encontrada em Portugal, foi encontrada no Brasil. E eu não seria um bom leitor e eventualmente não seria um bom escritor Não lesses? se não aproveitasse a exuberância da língua portuguesa que Olha, os falam brasileiros deste senhor expressam. também, de quem eu gosto muito. O Gonçalo, O sim, Gonçalo M. Tavares, que é é, incrível. Por é acaso, incrível, este estou a ler. Sim, falta-me um bocadinho. Sim, sim, ele também é incrível. Vocês dão-se bem? é verdade. Sim, 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 gosto muito Assim, dele esta e é vossa um autor. geração, tipo, dá-se tudo bem? Não, odiamos-nos uns aos outros, Exato. eu gosto de um ou dois e há um ou dois que E gostam há de outros mim. que me testas. Claro, eu que estávamos a falar sobre os músicos e sobre as outras coisas. Sim. Não, não é verdade. Eu, por acaso, tenho uma relação. Sabes que eu tenho uma coisa que é: eu comecei por ser editor. E então, enquanto editor, eu fui editor do José Luís Peixoto, por exemplo. Ia ser editor do Gonçalo M. Tavares quando saí da editora, e eu estava a aceitar os livros do bairro, a coleção do bairro, para editar Sim. na Quase. E ainda estou como editor de uma coleção de poesia, o que significa que eu estive sempre numa posição de um certo acesso aos autores, e inclusive eu uso a minha pessoa para veicular as obras das outras pessoas. De maneira que
Claro, efetivamente, há pessoas que me são amigas e de quem eu estou mais próximo, e há outros que eventualmente nem gostam de mim pessoalmente, e por isso há pessoas mais distantes. Mas não tenho Claro. essa coisa assim, Acontece nem. com todos. Bem, só para o Sim, fim mesmo, porque temos de deixar ir, o que é que estás a preparar? estou a preparar. Terminei um romance e não vou editar o romance este ano, porque este ano, com estas limitações todas, eu creio que não é a altura certa. Eu acho que o mundo está monotemático, não é a altura de se propor um desvio à temática central. Então, eu vou editar um livro que eu ia editar no próximo ano, e vou antecipá-lo, que é uma espécie de biografia, autobiografia da minha infância. Então, é uma coleção de textos que eu escrevi durante uns 12 Ah, anos boa, e ok. que fazem uma memória e que servem de uma certa meditação, sabes? Eu acho que é o momento perfeito para mexer neste texto, porque o meu desafio é, quando voltar à rua, tentar voltar à rua um pouco melhor. Eh, E Eu, eu, esperamos que sim. eu, Antes de ires embora, quero lembrar, temos aqui o Renato Duarte, que é meu colega da Renascença, que amanhã vais estar no Nunca é Tarde. Serve é para te verdade. lembrar a ti também, Walter, não podes falhar. Portanto, à tarde Obrigado. vamos poder ouvir-te na Renascença com o Renato. E olha, e muitos beijinhos e agradeço-te muito, muito, Beijinhos. muito que neste dia tão cansativo tenhas ainda Não, foi estado bom. connosco, Foi ok? bonito. Obrigado, Ana. Olha, muito obrigada. Beijinhos a toda Cuida-te. a gente, beijinhos Brasil e também a todo o pessoal Beijinhos. de todo o mundo que tem estado aqui connosco. Quero dizer que amanhã temos a última conversa aqui na Renascença e que vai ser com esta dupla. Não sei se conheces, Sei, sei, Walter. sei, sei. Ok, Casados, né? então, Casados no papel. casados. Sim, o mais impressionante é que há pessoas que não que acham, ou seja, não sabiam que eram um casal, de facto. Não, Já à acho espera do lindo. segundo filho, é o Daniel Leitão e a Joana Marques, que amanhã estão connosco a partir das 9. Beijinhos, Walter, tudo Lindos bom. beijinhos, Ana, e Obrigada. obrigado. E Olha, beijinhos cuida-te. à tua mãe, está aí Não, contigo sim. também. Beijinhos. Adeus. Obrigado. Adeus. Tchau. Obrigada a todos.